Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Eu trouxe uma palavra para dividir com os irmãos. Lucas 15, 11. A parábola do filho perdido, né? Ou do filho pródigo. Foi pregado nas últimas semanas, né? Mas Deus colocou essa palavra no meu coração para dividir alguns pensamentos com os irmãos. Enquanto os irmãos procuram Lucas 15, eu vou mais uma vez em oração ao Pai. Senhor, primeiramente te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Qualquer um poderia estar aqui nessa igreja, nesse momento, mas o Senhor escolheu a nós, o Senhor nos buscou, nos resgatou, nos trouxe do mundo e está mais uma vez nos dando a oportunidade de compreendermos melhor a Tua Palavra e sermos verdadeiramente obedientes, convertidos, salvos, curados e transformados pelo Teu poder. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos mais uma vez a Tua graça sobre esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém? 15, a partir do verso 11. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Eu li tudinho só para a gente relembrar toda a história, porque aqui a gente já ouviu essa parábola várias e várias vezes. O pastor Marcos explanou várias e várias vezes, para a gente conseguir entender a ignorância, as falhas desse filho pródigo, né, de desperdiçar a herança que estava por vir. Né? Ele não queria esperar
viver todo aquele tempo na presença do pai dele para depois herdar a herança. Não, ele queria a herança agora, nesse momento. E isso, na cultura judaica, era uma afronta, era uma falta de respeito muito grande com o pai. Seria uma desonra, né? Uma desonra com o pai. Como que pode receber uma herança enquanto o pai ainda está vivo? Então, é como se ele dissesse assim: pai, senhor vivo, senhor morto, para mim vale a mesma coisa, dá o que é meu. Isso era algo muito forte. Muitas vezes também, o pastor Marcos também aqui, e outros pastores já pregaram e já explanaram também sobre a hipocrisia do outro filho, né? Do irmão, que sempre esteve ao lado do pai, estava naquele sítio, naquela fazenda, naquele lugar, e quando viu o pai comemorando, né, a volta do filho que tinha ido embora, ficou indignado. Ou seja, ali mostra a hipocrisia, né? Ele parecia ser o melhor filho, né? Obediente, um filho que estava feliz ao lado do pai, mas nessa hora ele demonstra que ele não estava tão feliz assim ao lado do pai. Apesar de ter tudo que o pai tinha, que oferecia e tal, mas ele achava que tudo que o pai dava para ele era por mérito dele, não porque o pai era bom. Não, era porque ele achava que era porque ele fazia todas aquelas coisas boas, então ele merecia sim, e merecia até mesmo aquele bezerro gordo. Talvez ele achava que ele merecia mais do que o próprio irmão. E aí a história, o finalzinho dessa história, se vocês prestarem atenção, ele termina no versículo 32, mas, se vocês prestarem atenção, parece que a história não termina, né? Parece que ficou meio que sem um final aí, né? A gente tira alguns julgamentos, né? A gente lê até o 32 e tira alguns julgamentos. Poxa, aquele filho pródigo lá, né? Fez tanta coisa errada, né? Ainda bem que ele se arrependeu, ainda bem que o pai... Que pai maravilhoso, né? Que pai misericordioso, aceitou ele de volta, o abraçou. O pai, parecia que até o pai que precisava dele, né? Que o pai correu em direção ao filho quando ele volta. Nossa, aquele outro irmão dele, que irmão ingrato, né? Em vez de ele se alegrar junto com o pai, mas não se alegra. A gente conclui, mas a história, enfim, em si, a gente não sabe qual é o final. Por exemplo, será que esse filho que está aqui, quando o pai diz assim... Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí o pai falou isso para o filho. Aí a pergunta é, o que o filho respondeu depois dessa frase? E Jesus faz isso de forma proposital, porque Jesus é a própria sabedoria. Ele deixou dessa forma para que os fariseus, os escribas que estavam ali, né, que eles próprios dessem a continuidade a essa história. Porque ali é fácil de entender que o primeiro filho, o filho que sai para o mundo e gasta o dinheiro com as prostitutas, Deus está falando de quem? Do pecador, do homem pecador. E o filho que está dentro da casa é quem? É o fariseu. Ele entendeu que espiritualmente está bem representado ali, que o fariseu é esse filho que está dentro da casa. Mas Jesus também sabia que quando ele terminou essa parábola, os fariseus, pelo menos Lucas não relata que eles falaram alguma coisa. Então, muito provavelmente eles ficaram em silêncio, os fariseus. Porque eles sabiam que dizia a respeito deles, da hipocrisia deles, porque o sacerdote o fariseu, ele se achava merecedor. Ele era o povo escolhido, ele era o que estava na sinagoga, cuidando das coisas de Deus, e, como diz aqui no texto, eles se achavam como aqueles que obedeciam toda a lei de Deus. Mas, alguns tempo depois, os fariseus responderam. Eles terminam essa história. Na vida real, os fariseus, eles
finalizam essa história levando Jesus ao madeiro. A gente sabe que eles não se arrependeram. A gente sabe que o final não foi o filho indo até o pai e falar: poxa, o senhor está certo. Vamos nos alegrar junto com o meu irmão. Verdade, pai, vamos abraçar esse nosso irmão. Não. Eles espancaram esse irmão. Eles o mataram. Eu vou ler um texto aqui em Marcos 14, 1-2. O plano para matar Jesus. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Outro texto interessante, em Atos 2, 22-24. E aí, antes de eu ler esses outros 2 textos para finalizar, eles fizeram aquilo que não deveria ser feito. A decisão deles foi... porque assim, quando termina o texto, para eles, os fariseus, esse pai aí, ele é reprovável. Esse pai desse texto aí não serve para o fariseu. Esse pai aí, ele não é um Deus. Esse pai aí não representa o meu Deus. Então os fariseus, eles ficam com esse sentimento. E a verdade é que o final dessa história, se eles pudessem escrever o final dessa história, sabe o que eles fariam? Eles espancariam esse pai. Eles espancariam. E é isso que a gente vê depois, no decorrer dos próximos dias, o que aconteceu, que a gente já sabe, que foi até a crucificação de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o nome de Deus foi glorificado. Porque em Atos 22, 22 diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então Deus usou aquilo que é mal, que eles fizeram, em bem por nós. E em Isaías, para finalizar, só relembrando aqui o que Jesus passou. Isaías 53. E aí eu finalizo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado das terras dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Até aqui só.
Esse é o Cristo que eles mataram. Eles não quiseram mudar. Então esse foi o fim que eles deram a essa história. Eles preferiram renegar esse pai e não ver a graça, a misericórdia que esse pai, nesse texto, Jesus estava mostrando para eles. Amém? Vamos adorar ao nosso